Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15. Daqui a pouco eu vou ler sobre a grande vitória que nós podemos ter com respeito à morte. Hoje, o que aconteceu de tão precioso, de tão importante, nesse dia que se chama hoje? O que aconteceu de mais precioso, de mais importante na minha vida e na sua, foi que nós acordamos, estamos vivos, estamos de pé. Viver é a maior de todas as bênçãos que Deus nos dá. Viver a vida, respirar esse ar, se mexer, se locomover, andar, compartilhar com a família, estar no meio da família, estar reunido com os amigos. E para nós que somos cristãos, que somos de Deus, estar servindo a Deus, estar na presença de Deus é o máximo. É o que nós temos de melhor da parte de Deus, é a vida. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então preste bem atenção nessa mensagem, por favor. Por obséquio, firme o seu pensamento agora. Não desliga não. Ouve essa mensagem, ela é breve e ela vai nos ajudar a pensar no que temos de mais glorioso para viver. Se você observar nesse momento, as pessoas que estão nas UTIs, na CTI dos hospitais, as pessoas que estão juradas de morte, desenganadas pela medicina, ou estão agora na mão de um inimigo, um sequestrador ou um bandido, que está ali ameaçando tirar a vida dela, o que essa pessoa mais desejaria agora, nesse momento, de tamanha dor, passando pelo vale da sombra da morte, internada num hospital, numa UTI, numa CTI, ou na mão de um bandido, de um sequestrador? O que mais ela gostaria de ter agora? Se você perguntasse para esta pessoa, ela ia dizer: eu quero escapar com vida, eu quero a minha vida de volta, eu quero viver. Se você pudesse agora ir no hospital do câncer, se encontrar com uma pessoa que está ali desenganada pela medicina, e o médico disse: olha, você tem poucas horas de vida, e você perguntasse para ela qual a sua maior vontade, agora, neste momento, a sua maior vontade, ela iria lhe dizer: eu quero sair dessa, eu quero viver, eu não quero morrer. Então, para pensar comigo, para pensar. Qual é o maior desejo do ser humano, a maior vontade do ser humano? Se perguntasse para você no dia de hoje, qual o seu maior desejo, a sua maior vontade? Se você pudesse evitar a morte, você diria: o meu maior desejo, a minha maior vontade é nunca morrer. Eu lhe pergunto, quem deseja morrer? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, a não ser uma pessoa que esteja tão atormentada, tão depressiva, tão frustrada com a vida, e o diabo coloca na cabeça dela: tira a tua vida. Então ela tem um desejo de morrer naquele instante, mas a verdade é que ela não quer morrer. Ninguém quer morrer. O ser humano quer viver. Então, o maior de todos os sonhos do ser humano é viver, é ter vida. O maior desejo do ser humano é ter vida. E eu quero dizer para você que Deus planejou isso. Eu quero dizer para você que Deus quer nos dar a maior de todas as vitórias, que é vencer a morte. Você já parou para pensar nisso? Poder vencer a morte, que é o que Deus preparou, é o que Deus planejou para aquelas pessoas que fizerem parte dos seus planos, dos planos de Deus.
Você precisa fazer parte dos planos de Deus, fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, e começar a entrar nesses planos que Deus planejou de te dar vitória sobre a morte. Todo ser humano vai enfrentar a morte. Todo ser humano vai passar pela morte. Agora, como vencer essa morte? Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler aqui o versículo 12 até o 26. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Os saduceus, na Bíblia, nós vemos que eles pregavam essa doutrina, essa heresia de que não há ressurreição. Eles não acreditavam que o homem, depois da morte, iria ressuscitar. Mas a Bíblia está dizendo que Deus prometeu isso, que nós vamos ressuscitar. Nós que cremos no Senhor Jesus, vamos vencer a morte. E essa vitória é a maior que você possa ter. É a maior vitória que um ser humano pode ter. Você pode vencer a morte por meio do Senhor Jesus. Você pode ressuscitar após a morte. Isso é maior do que tudo, é maior do que ser um milionário, é maior do que ter uma frota de carros, é maior do que qualquer sonho realizado de alguém que casou com alguém que era dos seus sonhos, casar. É a maior de todas as vitórias, é vencer a morte. E você deve de olhar para isso e trabalhar por isso. A Bíblia nos ensina. 1 Coríntios capítulo 15, vamos prosseguir aqui com a leitura. A Bíblia fala, no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha que coisa. Para quem falava e pregava que não há ressurreição de mortos, a Bíblia então diz assim, então Cristo não ressuscitou. Se morto não ressuscita, então Cristo não ressuscitou. Então diz o versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo já pereceram, já morreram. Não tiveram nenhuma esperança. Os que morreram em Cristo, crendo no Evangelho, crendo no Senhor Jesus, se não há ressurreição, a esperança foi vã, a fé foi vã. Mas a Bíblia fala o contrário disso. Ele aqui apenas está indagando, fazendo pergunta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O mais infeliz dos homens é aquele que não acredita que pode vencer a morte. Imagina você viver nessa terra, comendo, vestindo, trabalhando, correndo para um lado e para o outro, e você não tem esperança após a morte. Você não acredita que você, por meio de Jesus Cristo, você vai vencer a morte e vai ter vida eterna, que é exatamente a maior obra feita pelas mãos de Deus para o homem. A maior alegria de uma pessoa, a maior esperança do ser humano é vencer a morte. Por isso Jesus veio, deu a vida dele, perdeu a vida lá na cruz, derramou o sangue dele, depois de 3 dias ele ressuscitou e garantiu que nós também vamos ressuscitar
com Ele, garantiu que nós ressuscitaremos com Ele. Então, essa é a maior de todas as vitórias. Pare para pensar na sua vida, sabe? Olha, pense melhor, aceita o Senhor Jesus aí onde você está, creia no Evangelho, creia na Palavra de Deus e creia que você, andando na presença de Deus, você vai poder vencer a morte. Essa é a maior de todas as conquistas. Essa é a maior vitória. A morte, ela é terrível. A Bíblia fala que a morte é dura, é terrível, é assustadora. Mas a pessoa que crê no Senhor Jesus, que segue o Senhor Jesus, que acredita nessa promessa, que vai vencer a morte, você é o mais feliz dos homens. Então, para terminar, aqui em 1 Coríntios 15, veja o versículo 35. Vamos lá, 35, para terminar. Mas alguém vai perguntar, dizendo: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Como ressuscitam os mortos? Aqui, o Senhor Jesus, ele dá o exemplo de como ressuscitará os mortos. Os mortos vão ressuscitar num corpo igual ao corpo que Jesus ressuscitou. De carne? Sim, corpo de carne. Nós vamos ressuscitar na mesma carne, nesse mesmo corpo. Mas ele será transformado por Jesus num corpo glorificado para eu e você experimentarmos da vida nova, da nova vida em espírito. Seremos como anjo, diz a Bíblia. Teremos o corpo celestial, corpo que não morre mais, igual ao corpo de um anjo, igual ao corpo que o Senhor Jesus tem agora nesse momento. Igual ao corpo que todo aquele que crê em Jesus e morre crendo nele, receberá pelo poder de Deus. Você quer receber esse corpo? Corpo que nunca mais vai morrer? Você quer acreditar nessa promessa? Você quer crer nisso que Jesus está falando? Que você vai ter esse corpo que nunca mais vai morrer? Que você vai vencer a morte, já que Jesus prometeu na palavra dele? E olha aqui, no versículo 51 até o 57, e nós terminamos. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Foi o que eu acabei de falar. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O seu corpo mortal, o meu corpo mortal, aceitando Jesus, crendo em Jesus e seguindo a Jesus, aqui na terra, você tomando essa decisão de andar na presença de Jesus, então o seu corpo vai se revestir da imortalidade. Isso é única e exclusivamente o poder de Deus na nossa vida. Você precisa disso. Você precisa andar na presença de Deus para você conseguir esse milagre do revestimento da incorruptibilidade. Então ele diz aqui: quando o corpo mortal se revestir da imortalidade, que é através do Senhor Jesus Cristo, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte pode ser vencida. Você pode vencer a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Está aí, ó. Versículo de número 54.
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande vitória é vencer a morte. Não é vencer uma doença, não é vencer um problema, não é vencer financeiramente, é vencer a morte. Está lá no fim da nossa vida. A grande vitória está lá no fim da nossa vida. E o que vai fazer a diferença é se você creu na palavra de Deus, se você creu no Evangelho, se você creu no Senhor Jesus e se aqui na terra você entregou essa sua vida para o Senhor Jesus. Quando chegar o dia da tua morte, você vai receber a maior de todas as vitórias. Você vai receber o corpo imortal e vai viver para sempre. Esse é o maior sonho. Essa é a maior conquista. Essa é a maior realidade. A maior grandeza na vida de um ser humano. E foi isso que Deus preparou, a vida eterna. Porque Ele sabe que isso é o melhor para a vida de uma pessoa. Não há nada como vencer a morte. Vença a morte, crendo no Senhor Jesus e seguindo a Ele. Até a próxima palavra do dia.